Paz do Senhor. Meu Deus, estou nervoso. Antes de começar, eu vou abrir um parêntese que eu estava muito preocupado. Será que a palavra que eu escolhi, ou a palavra que veio ao meu coração, será que ela está certa, né? A gente fica assim, né? Meu Deus, eu li a Bíblia, eu pesquisei, eu estudei, mas chega aqui e você fica, e agora? Será que eu vou falar besteira? Mas, né, a palavra de Deus é viva, né? E começou o culto e tudo que foi cantado, tudo que foi falado, foi indo. Eu falei, caramba, tá certo, é desse caminho. E o Dé, quando pediu para eu pregar, ele falou assim, olha, não tem tema. Aí você fala assim, é mais fácil, né, quando não tem tema, né? Porque você pode falar qualquer coisa, mas né? Eu acho que quando tem um tema é mais fácil, porque já te direciona. Mas aí, sem querer, ou, né, pela vontade de Deus, né, na verdade, né? O tema da palavra é a falência dos planos humanos. E aí eu tô tremendo aqui, meu. O tema, né? Que tema. Então, misericórdia, Senhor. Mas vamos abrir em Tiago, capítulo 4, versículos 13, 14 e 15. Deixa eu abrir aqui. A cartinha que eu recebi no correio. Jesus te ama, Ele te escolheu e Ele te capacita. Aí no outro dia eu dei, então você pode pregar. Eu acho que foi combinado isso aqui, ó. Na minha versão aqui, diz assim, a incerteza do amanhã. Mas tem uma versão que diz, né, a falência dos planos humanos, ou a incapacidade humana, várias outras, são várias versões. E diz assim, eu vou ler, a minha é a Almeida Revista e Corrigida. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Eu digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Algumas versões dizem, é uma neblina que aparece, ou uma névoa que aparece por um pouco. Na minha diz vapor. A incerteza do amanhã, a incerteza dos planos humanos. E Tiago aqui, né, falando. Eu dividi em duas partes essa pregação. E a primeira parte eu vou falar sobre isso, o tempo. E eu nunca tinha visto o calendário litúrgico antes, na minha vida. Antes de vir aqui para essa igreja. E aí comecei a aprender sobre ele, né, legal. E aí quando veio a tarefa lá do discipulado de colorir, né, eu pus na geladeira lá. Porque eu não tinha em casa, né? A gente não tinha em casa isso. E aí no culto de Dara eu recebi um azulejinho com o calendário. Obrigado. E agora tá lá na minha estante pra gente ver, né? E tem uma parte ali em cima e uma parte aqui embaixo, que é onde a gente está agora, né? O tempo ordinário, o tempo comum. Eu diria que é o mais difícil desse calendário. É essa parte de baixo. É o tempo ordinário, porque o homem faz planos, né? Nós fazemos muitos planos.
E nesses planos nós calculamos um tempo. Iremos e passaremos um ano. Você fala, daqui 3 meses, daqui 5 meses, o ano que vem, daqui 5 anos. E calculamos valores também. Teremos lucro, lucraremos. Eu vou vender, eu vou comprar, eu vou fazer e acontecer. E os planos do homem, eles são falíveis, né? Não sabemos o dia de amanhã. Soa como uma soberba nossa, assim, né? É uma presunção. Eu vou fazer, eu sei, eu aconteço, né? Eu vou ficar um tempo, vou contratar, vou lucrar. E logo depois vem assim, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Porque a vida passa muito rápido, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Tem uma outra passagem em Provérbios, né? 27:1. Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Não sabemos. Só tem uma pessoa que sabe o que vai acontecer amanhã, porque o tempo, né, que a gente acha que controla, a gente tem relógio, né? A gente tem celular e programa no celular, faz a agenda, né? ChatGPT, coloca aí, tal hora, fazer isso, tal aquilo. Ou então, o Google, né? Me ajuda a fazer assim, e aí vai programando a semana inteira. Tem gente que tem o ano inteiro programado. É engraçado que a gente, quando eu tirava férias, né? Eu tô de férias agora, né? E eu tirava férias, quando tirava férias, a gente já tinha a viagem programada, tudo que a gente ia fazer, onde a gente ia ir, o que a gente ia visitar. Eu já vi até pontos turísticos e curiosidades do local onde a gente ia. E a gente já pagava antes, estava tudo pago. Tipo, saía tranquilo. Ia viajar, fazia tudo lá, voltava. Graças a Deus, né? Não aconteceu nada de errado, tudo planejado, tudo bonitinho, né? E aí, esse ano, eu tirei férias e não programei nada. Ficou assim, sabe? Tipo, e agora? Mas, né? Fazer o quê, né? Eu deixei na mão de Deus, né? Até as crianças falam, a gente não vai viajar? Eu falei, então, Deus sabe. Né? E por que a gente não pode ficar nessa coisa de querer controlar o tempo? Porque Deus controla o tempo, né? O tempo está nas mãos dele, né? Ele é o dono do tempo. Ele criou o tempo. É o criador de tudo isso, né? Em Jó 7:7 tem outra passagem que fala sobre isso, que é interessante. Lembre-te que a vida é como um vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Na minha versão ele fala, é um sopro. É isso que é a duração da vida, né? O homem quer reger o tempo, cria um calendário, né? Mas quem rege o tempo, quem comanda tudo é Deus. E aí, né? O tempo passa rápido. E nós precisamos fazer o quê, então? Já que a gente não controla o tempo. Nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Em lugar de vez dizer, se o Senhor quiser. Então, tipo assim, eu posso ter planos? Posso.
Não está proibido. A Bíblia não proíbe e fala assim, não, você não pode ter planos. Tem gente que... Eu já conheci crente que vivia assim, sabe? Tipo, Jesus vai voltar amanhã, então eu não vou fazer nada. Jesus vai voltar amanhã mesmo, então... Ou vai voltar hoje mesmo. E tem gente que é assim, né? Tipo, não planeja nada. Não, você pode ter planos. Só que seu plano tem que começar com a seguinte frase. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu faço. Se Deus quiser, eu viajo. Se Deus quiser, eu não viajo. Se Deus quiser, eu compro. Se Deus não quiser, eu não compro. E aí, é a vontade de Deus. E quando a gente está fazendo a vontade de Deus, né? Se Deus quiser, a gente está na dependência. E eu acho que é isso que é importante aqui. É depender de Deus. Porque é enfatizado aqui. Se Deus quiser e se vivermos. Porque Deus precisa querer que as coisas aconteçam, mas o dom da vida também vem dele. Não basta só a gente ter planos e pensar, vamos fazer, se Deus quiser a gente faz. Mas você precisa estar vivo para fazer essas coisas. E só tem uma pessoa que pode dar a vida, né? Quem que é o dom da vida? Vem de Deus. Então, tem que haver isso de conhecer e saber. É Deus que dá o dom da vida. E se Ele quiser que eu viva, e Ele quiser que eu faça, aí nós faremos isso ou aquilo. Tem uma passagem em 1 Pedro 1:4. 1:24. Que fala assim, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A erva não é uma planta que foi planejada. Tipo, uma árvore que foi plantada, que tem 100 anos, né? Ou uma plantação que o agricultor foi lá e arou a terra, e preparou, e adubou, e plantou. Não, a erva, ela nasce independente da vontade do agricultor. É por isso que fala que é erva, né? Arranca a erva aí, ó, deixa só a planta que a gente quer. E a erva, ela tem uma vida curta. Ela nasce e às vezes o próprio sol queima aquela erva, porque ela não tem raiz profunda, ela não tem... E está falando que a vida é assim. É uma erva. Ela nasce e morre. E a glória do homem, né, no caso está falando aí que quando o homem se gloria de alguma coisa, a glória dele é como se a flor da erva. A erva nasce e dá uma flor, mas quando a erva morre, a flor cai. Ou seja, o homem, quando se orgulha de alguma coisa, de ter feito alguma coisa, de ter criado alguma coisa, aquilo não vale nada. Porque quando a vida vai, tudo aquilo que aquele homem fez, se não foi da vontade de Deus, se não foi uma coisa feita sob o domínio de Deus, aquilo se vai e é esquecido. E foi falado hoje isso aqui, né? Que a gente quer fazer, quer acontecer, quer criar. O homem quer juntar riqueza, quer comprar. Só que depois que ele morre, aquilo tudo vira nada, é pó, poeira. Como usamos e gastamos o nosso tempo? O tempo ordinário, o tempo comum, é o nosso dia a dia, né? Tem as festas, né? Natal, né? Páscoa, a gente fica tudo empolgado, né? Legal, vamos fazer o teatro, vamos fazer, né? E depois que passa as festas, chega o tempo comum que não tem festa nenhuma, digamos assim, né? Não existe uma data especial, assim. E aí, no dia a dia, o tempo curto de vida que a gente tem, que a gente está ali,
fazendo o quê? Gastando nosso tempo com a internet, com série, maratonando série, assistindo filme, sei lá, ou tantas coisas que a gente arruma para fazer aí no dia a dia, né? E esquece, às vezes, de que a gente tem um Deus, que a nossa vida é graças a Ele, e que tudo que a gente faz ou deixa de fazer é graças a Ele. É a graça da vida, a graça que nos traz aqui. E será que a gente agradece? Né? Às vezes a gente acorda, sai da cama, vai no banheiro, faz tudo o que tem que fazer, vai trabalhar, aí daqui a pouco você fala, ai meu Deus, eu nem orei. Já aconteceu comigo várias vezes isso de, na hora que está indo trabalhar, que fala, nossa, obrigado Jesus, né? Agora, né? 2 horas depois que eu levantei. Sendo que podia levantar e a primeira coisa que, ao abrir os olhos, deveria ser obrigado, Senhor, por mais um dia. Agradecer a Deus, né? E a gente esquece às vezes, né? A gente tem que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, né? E qual é a vontade de Deus? Dá para saber qual que é a vontade de Deus? Alguém sabe aonde está a vontade de Deus? Como que Ele diz para a gente qual é a vontade dEle? Aqui, ó, a vontade de Deus. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Como que você vai saber o que Deus quer? Qual é a vontade dEle? Se você não lê, se você não conversa com Ele. É o nosso Pai. E a gente precisa falar com Ele para saber o que Ele quer de nós. Eu estava me preparando para essa mensagem e eu lembrei de 2 músicas, né? Tem uma música do Vineyard antiga que é em inglês, né? Eles não fizeram uma versão em português dela. Que quando eu fui me preparar para a mensagem, eu peguei meu caderninho de anotações antigo aqui, né? E eu vi que eu já tinha dado essa palavra uma vez lá atrás. Só que era totalmente diferente, né? A primeira vez que eu preguei um sentido e eu fui lendo aqui, eu falei, nossa, mas não é isso que Deus quer falar, né? Mas tudo bem, é a mesma passagem, né? E essa música, ela se chama Journey Home, né? É uma jornada para casa, e fala que a vida é uma jornada para casa, né? Então, a nossa vida aqui é curta. É um sopro, é um vapor que aparece de manhã ali, quando o sol bate já some. Mas qual é o objetivo dessa vida, né? O que estamos fazendo aqui? A nossa vida é como o Dé falou, né? A gente está na peregrinação, a gente está de passagem. A gente está voltando para casa, nossa casa celestial. E tem uma outra música que é mais recente do Phil Wickham que diz Homesick for Heaven, né? Homesick é tipo você sentir uma doença de casa. Não tem tradução em português, mas é uma saudade imensa, aquela saudade que machuca, que dói. E ele fala assim, eu tenho saudade do céu. Tenho saudade de ir, de estar lá com os apóstolos, com os, né? E eu lembrei dessas músicas enquanto eu estava fazendo essa oração. E é isso, a vida passa rápido. A vida é um sopro. E logo estaremos em casa, né? E agora vai ser uma mensagem curta também, irmãos. Eu já cheguei na segunda parte. Eu achei que ia falar mais, mas tudo bem. A vontade de Deus. A nossa vida comum, ordinária, ela reflete a vontade de Deus? Os outros, eles podem ver Cristo em nós? Vamos continuar lá em Tiago, capítulo 4, no versículo
15, 16 e 17. Eu já li esse, mas aí eu vou continuar. Em lugar que deveis dizer, se Deus quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas, agora vós que gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E essa parte foi a que pegou para mim. Porque da primeira vez que eu dei essa palavra, há um tempo atrás, eu parei no versículo 15. E dessa vez eu li tudo. Deus falou, não, o que eu quero que você fale está na segunda parte, não está na primeira. A primeira parte é importante. Mas a segunda é o que eu quero que você fale. Tem uma versão que fala assim, né? A NVI. Agora, porém, vocês que se vangloriam de suas pretensões, toda vanglória começa a maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, comete pecado. Por isso que eu perguntei, os outros veem Cristo em nós, no nosso dia a dia, no dia comum, no ordinário? É aí que está a diferença dos nossos planos para os planos de Deus. A gente deve ter planos. Mas os nossos planos devem sempre ser direcionados por Deus. Por quê? Porque a gente não vai cair fazendo os planos de Deus na vanglória, na glória humana, na presunção. Em 1 Coríntios 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A jactância que está falando aí é uma pretensão arrogante. Ela é incompatível com a fé. A gente usa muito esse versículo para doutrinar os irmãos, né? Olha, o fermento que, né, leveda a massa, né? Mas isso pode ser aplicado dentro de cada um de nós, individualmente. Porque às vezes você está aqui na igreja, você lê a Bíblia, você louva, você ora, você faz tudo bonitinho. Mas uma pontinha de orgulho, uma coisinha lá que você fala assim, nossa, toquei bem hoje. Nossa, minha voz hoje tava da hora. Pô, hoje a hora que eu falei aquilo que a igreja... E aí, meu irmão, já era. A massa foi pro brejo, tem que jogar fora, fazer de novo, amassar de novo. Porque a gente costuma usar esse versículo, eu mesmo sempre usei esse versículo assim, pensando na igreja, né? Em todo mundo, né? Ah, aquele irmão ali é o fermento ruim que vai levedar a massa. Né? Aquele irmão ali, tá, aí você aponta pro outro, né? Só que você tem que olhar para você. Será que você também não está fazendo isso com você mesmo, no dia a dia? Às vezes você é um crente no Natal que chega lá no seu serviço e olha, vocês sabem que Natal, o que significa de verdade? Não é Papai Noel, não. É Jesus. Aí chega na Páscoa, você fala, ai, coelhinho da Páscoa o quê? É Jesus. Né? A gente é bom de pregar e falar de Deus e de Jesus nas festas, né? Nas coisas estabelecidas ali. Mas quando chega aqui embaixo, ó, no tempo ordinário, aqui, nessa partezinha de baixo aqui, que é você indo trabalhar todo dia, você ir no supermercado. Será que as pessoas no supermercado vê Jesus em você quando você dá um chilique porque o cara está na fila preferencial lá e ele não é preferencial? Que você está com um nenê de colo, e aí um adolescente entra lá na sua frente na fila preferencial e você já... Ou às vezes no trânsito,
O cara dá uma fechada e você já vai para aquele lugar, né? Deus está no seu dia a dia, né? Às vezes essa é o fermento que leveda a massa. Ou pior, né? Arrogantes pretensões, né? Você chega lá, seu chefe te elogia, olha, não, aquele trabalho que você fez foi bom, a gente conseguiu, né, reverter uma coisa e tal. Aí você, eu sou bom, eu sei, eu sei. E a glória de Deus está onde, né? E aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o problema da negligência, né? Saber e fazer sabendo. Como que você vai saber para não cair, né? Como que você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado? Mas eu sei fazer o bem? Será que você sabe fazer o bem? Porque se você sabe, você tem que fazer. Por que comete pecado? Porque a gente, né, quando está aqui na igreja, frequenta os cultos, está ouvindo a palavra, discipulado, tudo isso é Deus ensinando, falando. E aí você vai absorvendo aquilo. Mas aí na segunda-feira, na primeira oportunidade que você tem, você já solta uma maldição da sua boca. Você fala alguma coisa errada. Ou você vê alguém precisando e você não... Como faz, né? Vira o olhar e continua andando, né? E você não faz o bem. Ou então, até uma palavra que você tem que levar para alguém, você precisa dizer. Ou às vezes você nem precisa falar nada, às vezes você tem o contrário, você tem que reter a sua língua. Dá vontade de falar, e aí você segura. Isso é fazer o bem. Que às vezes você vai falar alguma coisa para alguém e você sabe que aquilo não vai ser legal, mas aí você fala, que às vezes você fala assim, eu não posso perder a oportunidade, né, de dar uma chicotada. Não posso dar... Às vezes você tem uma oportunidade de dar uma cutucada em alguém e você fala, eu vou dar uma cutucada, né? Ele que você vira, né? Ninguém mandou você... E aí não é isso, fazer o bem, né? E aí a Bíblia fala que se você sabe fazer o bem, mas não faz, você está pecando, meu irmão. Você pode ser o mais certinho da igreja, lê a Bíblia todo dia, ora, jejua, né? Tipo lá o fariseu lá, né? Já estava errado, né? Na oração dele. E aí você não faz o que deveria fazer, que é fazer o bem. E aí você está pecando. E aí às vezes você fala assim, nossa, né? Eu não faço nada de errado, né? Será que eu... A Bíblia fala que todos pecam. E o pecado está aí, é em não fazer a vontade de Deus. Como que a gente escapa disso, né? Como que a gente pode fazer isso? Lucas 12, 47. O servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Também tem uma passagem em Romanos 1, 20 e 21. Porque das suas coisas visíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que não estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Isso está dizendo que, uma vez que a pessoa não sabe, o saber e fazer, se a pessoa nunca conheceu a Deus, isso é importante. A pessoa nunca ouviu falar de Deus.
Deus não vai requerer dele porque ele não fez o bem. Imagina uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho e chegar naquele dia, Deus não vai requerer dele: por que você não fez o bem? Por que você não praticou? Mas uma vez que você conheceu, você é inexcusável, é sem desculpa. Você não tem desculpa. Você sabe, você conheceu. E eu creio que todos que estamos aqui sabemos e conhecemos. A não ser que você coloque um tampão no seu ouvido aí e fique aqui fingindo que está... Ou está no discipulado lá e está fingindo que está... Que aí também é um problema, né? Fingimento. Toda a glória pertence a Deus. A gente sabe, a gente aprendeu, a gente está sabendo. Então a gente é obrigado a fazer o bem. E às vezes você vai fazer o bem e não vai receber nada em troca. Às vezes você vai fazer o bem e vai ser xingado. Às vezes você vai fazer o bem, tipo, a pessoa furou a sua filha e você fala: Deus te abençoe, vai com Deus, não se irá. E você vai achar que estou sendo prejudicado, mas não. Toda vez que a gente faz isso, a gente cumpre a palavra. E cumprindo a palavra de Deus, a gente está fazendo a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus é o melhor jeito de aproveitar a vida. Eu confesso que eu estava com medo de vir aqui, de pregar. Deus tem misericórdia de mim. Eu me preparei aí durante a semana, mas eu achava que nunca estava bom. Meu Deus do céu. Mas Deus é incrível, né? A Elis estava lendo um livro e ela comentou comigo, né? Que o livro tinha uma passagem que falava do filme O Feitiço do Tempo, não sei se vocês já viram. Que o cara fica preso no mesmo dia, lá no dia da marmota, aquela coisa. E ela falou: nossa, né? No livro fala, né? Do filme e tal. E aí eu estava lá na televisão e apareceu lá o filme, né? Mas esse filme não tinha para eu assistir, porque eu não assino o streaming que tem aquele filme. E aí eu cliquei assim, aí estava assim: olha, grátis por 30 dias para você aproveitar. Aí eu falei: pô, vou ver o filme, né? Até a gente assistiu junto. E esse filme é curioso, porque eu assisti esse filme muitas vezes já. E as primeiras vezes eu era criança, né? Então a gente tem um entendimento diferente, né? Eu achava que era um filme de comédia, sei lá. E aí, agora assistindo o filme de novo, eu falei: caramba, mano, até o filme tem a ver com o que eu vou falar. No começo do filme, o cara tá... Não sei se vocês viram, mas assim, né? Ele tá preso no mesmo dia. Ele acorda todo dia às 6 horas da manhã e é 2 de fevereiro. E aí no começo, ele estranha. Aí depois ele começa a tirar proveito. Ele pega o dinheiro do carro forte, ele tenta sair com todas as mulheres da cidade, até a amiga dele, né? Se aproveitando dessa repetição de tirando informações dela para conseguir conquistar ela, mas com o objetivo errado, né? Ele estava com o plano errado. O plano dele era humano. E determinada hora do filme ele se cansa e ele começa a tentar sair de qualquer jeito daquilo. Ele tenta de todas as maneiras, até se matar. Ele se mata inúmeras vezes. E chega uma hora que é curioso, que ele fala assim, né? Eu acho que eu sou um Deus, porque eu sei de tudo, né? Ele sabia realmente de tudo, porque ele estava há muito tempo lá naqueles dias preso, né? E ele não morria, né? Só que acho que aí foi o ápice da presunção humana, né? Ele se achar Deus. Só que a partir daí ele viu que não adiantou nada. Mesmo ele se achando Deus, ele continuava preso, né? Eu vi um podcast que os caras fizeram a conta, né? De quanto tempo ele ficou lá, porque os roteiristas do filme e, né, o diretor, eles nunca falaram quanto tempo ele ficou preso. E aí o pessoal fala: 40 anos, né?
E aí um pessoal aí de um podcast fez uma conta, chamou um matemático, né? E levaram em conta ele, tudo que ele faz no filme, né, de saber a hora exata que as coisas iam acontecer, o que cada pessoa fazia ou deixava de fazer, né? O tempo que ele levou para aprender a tocar piano e todas as outras coisas. Na verdade, ele ficou preso lá mais de 400 anos, naquele dia repetindo. Às vezes a gente não aguenta uma semana repetitiva, que nem é o mesmo dia, né? Só que como que ele saiu de lá? Que ele conseguiu sair? Foi a hora que ele parou de pensar nele mesmo. Ele começou a se preocupar com o menino que caía da árvore, o pneu que furava da senhorinha que estava dirigindo o carro, o rapaz que se engasgou lá com um negócio que ele salvou a vida, os jovens que iam se casar e o casamento ia para o brejo e ele foi lá e fez com que eles resolvessem se casar mesmo. E a hora que ele começou a se preocupar com o bem-estar dos outros e deixou a vida dele de lado, os desejos dele, foi aí que ele saiu desse feitiço do tempo aí. E às vezes olhando para esse calendário, né, eu até falei para Elisângela, falei assim, eu sempre tive uma dificuldade enorme, né, de quando fala assim que para Deus não existe passado, presente e futuro. Não existe. E aí eu sempre tive uma dificuldade de imaginar isso, sabe? Como assim não existe passado, presente e futuro, né? Que a gente está tão acostumado com essa coisa da linha do tempo, né? Que vai correndo, que passou, passou. Mas aí, olhando para aquele azulejo que eu ganhei, eu falei, eu acho que para Deus o tempo é tipo um prato. O passado, o presente, o futuro está ali, ó, girando. Por isso que para ele não faz diferença. E o calendário litúrgico ele serve para a gente isso, né? Da mesma maneira que se a gente ficar repetindo isso, a gente vai se aperfeiçoando no bem, em fazer o bem, em fazer a vontade de Deus. Eu acho que é isso, é uma questão de aperfeiçoamento pela repetição. Assim como aquele cara ficou preso lá e ele só saiu na hora que ele se aperfeiçoou em fazer o bem, em dar para os outros, se doar, em fazer as coisas para os outros sem pensar nele, ele demorou para se aperfeiçoar. Ele poderia ter ficado uma semana só se ele já tivesse entendido desde cara. Assim também o mal, porque no começo do filme ele só fazia coisa errada. E para mim, eu vi isso na minha vida, sabe? Eu nasci num lar cristão. Eu sou filho de pastor. E mesmo assim, eu caí no pecado e voltava e caía no mesmo pecado e ficava repetindo e repetindo e repetindo o que era errado. Mas tem uma saída. A gente tem que reconhecer que nós somos pecadores mesmo. Reconhecer, eu erro, eu piso na bola, eu sou zoado. Mas tem uma pessoa que não peca, nunca pecou. E é ele que fala, vem comigo. E é ele que fala, eu sei que você está errado, mas eu te justifico. E a gente reconhecendo isso, a grandeza de Jesus, o sacrifício. Na repetição ali, ó, Jesus veio, Jesus viveu, Jesus morreu, ressuscitou. E aí você vê isso de novo e de novo. E a gente tem que reconhecer todo dia. A Cris falou aqui que ela prega para ela mesma todo dia. A gente tem que pregar para nós mesmos todo dia. Você tem que se converter todo dia. Você tem que todo dia aceitar Jesus. Todo dia você tem que falar, misericórdia, Jesus, eu pequei. Porque a gente peca todo dia. E todo dia a gente precisa de redenção. O dia a dia, ele tem que ser para o Senhor. A gente tem que se preocupar sempre em fazer a vontade do Senhor. Principalmente nos dias comuns. E é ali que Deus vai falar com a gente.
Porque é ali no dia comum que Deus está. Eu presenciei isso essa semana. Incríveis coincidências que vão acontecendo. E você vai vendo Deus. Que às vezes a gente quer ver Deus no monte. Quer ver Deus na coluna de fogo. Quer ver Deus na fumaça. Quer ver Deus no evento. Mas Deus está aqui do nosso lado. Ele está todo dia do nosso lado. E Ele está fazendo as coisas assim, mínimas e pequenas. E se você não está ligado, meu irmão, você não vê, você não percebe. E não tem como você ser grato a Deus por uma coisa que você não sabe. Por isso que a gente tem que saber, aprender, ler. E ali, toda vez que acontecer uma mínima coisa, você fala, obrigado, Jesus. Um livramento que seja. Esses dias a gente estava vindo para cá, não sei se a gente estava vindo para a igreja, que de repente o cara vem de moto na contramão e ele olhando para trás. Eu freiei o carro assim, falei, já era. Daí ele conseguiu desviar e saiu. Aí daqui um pouco veio um monte de viatura, ou seja, ele estava fugindo da polícia, né? Mas foi um livramento. Pensou se ele bate de frente com a gente, ainda mais se é um bandido, sei lá, de repente ele quer sequestrar a gente ali, porque ele quer salvar a pele dele, né? Ele vai fazer de tudo. E aí a gente tem que falar, oh, não foi nada, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas vai saber o que foi movimentado no céu para isso não acontecer. Então, para concluir, se a gente não faz a vontade do Senhor, a gente não vive o Evangelho de verdade. E se a gente não vive o Evangelho de verdade, como que nós vamos atrair as pessoas para Cristo? Como eu disse mais cedo, as pessoas veem Cristo em nós, elas só vão poder ver se Ele estiver com a gente. E Ele só vai estar com a gente se a gente reconhecer e todos os nossos planos forem colocados diante dEle e fazermos sempre a vontade dEle. As nossas vidas precisam ser um caminho para a santidade. E isso vai prover o acesso até Deus para qualquer pessoa que estiver ao nosso redor e que quiser buscar Deus. No final, eu deixei aqui escrito pescadores de homens. E é isso. Eu comecei falando do tempo e eu termino falando da missão. Porque a nossa vida, ela passa rápido. A nossa vida é um sopro. Mas nós não estamos aqui à toa. Nós temos uma missão. E essa missão é fazer com que as pessoas cheguem a Deus. Ou pregando, ou cantando, ou dançando, ou fazendo peça de teatro, ou simplesmente na fila do supermercado falando para alguém, olha, Deus te abençoe, Jesus te ama. Ou deixando de xingar alguém e a pessoa olhar e falar assim, ah, caramba, o cara não falou nada diferente. No dia a dia, eu acho que é aí que é o mais importante. É quando alguém olhar para você e falar assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Eu quero saber o que é. E através do que a gente faz no nosso dia a dia, do tempo que a gente gasta na presença de Deus, ou buscando a Deus, ou fazendo a vontade de Deus, é que as pessoas vão poder olhar para a gente e ver Cristo.
eu diria que é a parte mais difícil do calendário litúrgico. Porque você tem que fazer o seu dia a dia refletir a glória de Deus e a salvação de Cristo. E as pessoas têm que ser atraídas para isso. Será que a nossa vida atrai as pessoas? Porque nós temos uma missão. E essa missão é ser pescador de homens. Amém? Eu quero fazer uma oração agora. E a começar em mim, Senhor. Perdoa os meus pecados, minhas falhas. Eu sei, Senhor, que às vezes no dia a dia eu não tenho sido o mais crente, o mais fiel. Mas, Senhor, eu quero pedir pela sua misericórdia. Toma a minha vida em tuas mãos, Senhor. E de cada um que está aqui, Pai. Para que possamos reconhecer primeiramente a sua grandeza, Senhor. Reconhecer que só tu és Deus. E tu és o Criador, o dono da vida, o Criador do tempo. É o Senhor que rege o nosso tempo, Senhor. Em segundo lugar, Senhor, entregar nossas vidas em tuas mãos, Pai. Eu sei que a gente é tudo crente aqui, mas mesmo assim, queremos nos render, Senhor. E entregar nossas vidas, Senhor, como um todo a Ti, Pai. Rege, Senhor, o nosso tempo, Senhor. E nos ajuda, Senhor, no dia a dia, Pai, a lembrar-nos, Senhor, de que Tu és Deus. No dia a dia, nós lembrarmos, Senhor, de agradecer o dom da vida, Pai, que estamos vivos. E que isso possa nos ajudar, Senhor, a refletir a Tua glória, Pai. Refletir a Tua face na nossa face, Pai. E que as pessoas possam olhar para nós e ver que há alguma coisa de diferente, Senhor. Que aquele povo é estranho, eles se alegram quando acontece alguma coisa ruim, eles se alegram quando uma coisa triste acontece, mesmo assim a pessoa está ali com um semblante pleno. O que está acontecendo? Como que essas pessoas conseguem passar por essa situação que o país está e estão felizes? Como que essas pessoas conseguem ser diferentes? Ajuda-nos, Senhor, a refletir a Tua glória, Pai. E que possamos cada vez mais aprender de Ti, Senhor, e ser igual a Ti, Pai. Copiar os passos de Jesus. É isso que significa ser discípulo. E que possamos ser, Senhor, discípulos que se dedicam a aprender. E que possamos também, Senhor, ensinar os outros. E que as nossas vidas reflitam, Senhor, a Tua glória, a Tua salvação. E que as pessoas sejam atraídas através das nossas vidas, Senhor, para Ti. É que eu te peço, Senhor, misericórdia de nossas vidas, Senhor. Que muitas vezes achamos que podemos ou fazemos por nós, Senhor, mas não é a Tua graça. É a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.